Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio de 2022. Portanto, como vocês sabem, já repararam, eu fiz aqui uma pausa porque era uma altura de final de ano, era uma altura importante de dedicar-me ao meu trabalho, era uma altura importante para me dedicar à minha família, era uma altura importante para acabar alguns projetos que tinha em mãos. E queria voltar aqui com conteúdo que fosse relevante para vocês e conteúdo de qualidade, e portanto não queria estar simplesmente a produzir conteúdo só por produzir. Portanto, estou de volta, tenho estado a preparar alguns conteúdos espetaculares para vocês, com os convidados muito exciting, muito entusiasmantes, e tenho estado a preparar também algum conteúdo mais comigo sozinho, mas a explicar-vos conceitos importantes no mundo dos investimentos, no mundo da abundância, da criação de riqueza. E então, bem-vindos a 2022, meus amigos. Hoje, para este início de ano e para o podcast de hoje, decidi fazer aqui um formato um pouco diferente. Portanto, em conversas com o Daniel Pires, que é uma pessoa que eu admiro muito no seu trabalho que ele faz nas redes sociais e de educação financeira. É uma pessoa que é um investidor self-made, um investidor que aprendeu tudo por si, e que tem ideias sempre muito boas e pertinentes, e temos vindo a desenvolver uma relação de amizade ao longo destes últimos tempos. Isto é uma das grandes maravilhas das redes sociais, e então desafiei o Daniel Pires a termos uma conversa, e desafiei-o também a ser meu convidado para o podcast, mas não é hoje, ok? Portanto, no futuro vamos ter também uma entrevista com o Daniel, mas eu hoje, para início de 2022, queria que alguém me entrevistasse. Portanto, fizemos aqui uma reverse interview aqui no podcast, porque achei que era uma boa forma também digamos, de vocês também entrarem um pouco mais dentro da minha mente, da minha forma de pensar enquanto investidor, e a melhor forma é ter uma pessoa a guiar um pouco esta conversa. Portanto, hoje temos aqui um episódio um pouco ao contrário, em reverse mode. É um episódio que eu gostei mesmo muito de fazer, porque falar com o Daniel Pires é muito exciting. É uma pessoa que tem visões sobre o mundo dos investimentos muito pertinentes, e depois no futuro, ainda não sei quando, mas também vamos ter uma conversa com eu a entrevistar o Daniel Pires, e vocês vão adorar essa conversa, porque aí vamos entrar na mente do Daniel e na forma como ele pensa, e vai ser muito interessante. Portanto, meus amigos, bem-vindos ao episódio de hoje. A partir de agora vamos ter conteúdo com mais frequência, portanto estejam preparados, porque tenho aí umas boas novidades a caminho de vocês. E portanto, em relação antes de começarmos ainda o episódio de hoje, queria fazer aqui algumas notas, deixar-vos aqui algumas notas. A primeira nota que vos queria deixar é que, infelizmente, digamos assim, um dos meus gurus, uma das pessoas que eu admiro imenso, que é um autor, é um monge do Vietnã, que tem teve muita influência no seu trabalho, na sua forma de comunicar, no impacto que teve nas pessoas, que é o Thich Nhat Hanh,
Infelizmente portanto, ele morreu esta semana e não queria deixar passar este momento sem, não lhe chamaria uma homenagem, mas pelo menos dar a conhecer a quem não conhece o seu trabalho, porque é uma pessoa que me impactou imenso com os seus livros, com o seu conteúdo e com o trabalho que fez, e portanto eu recomendo totalmente vocês verem, porque para sermos investidores, para sermos pessoas abundantes, tudo começa com estarmos felizes, tudo começa com uma paz interior, e foi sempre isto que eu encontrei na escrita do Thich Nhat Hanh, uma pessoa linda, com um coração lindo e com conteúdos espetaculares, e habituei-me a ler os seus livros. Eu costumo ler em inglês, portanto, mas façam a tradução e vão encontrar, e gostei muito dos vários livros. Assim, de repente lembro-me do Art of Living, que é um livro muito bonito. Um livro que me marcou muito é Fear, Medo, também é outro livro, porque fala muito sobre como uma grande parte de nós vive num estado de constante medo, e do futuro, de envelhecer, da morte, e isto inibe-nos da felicidade, não é? O medo é no fundo um livro sobre cura e sobre eliminação, e isso, seja em que jornada for, neste caso na jornada financeira, mas em qualquer jornada da vossa vida, é um trabalho de muita profundidade e super importante. E depois ele tem imensos livros que eu também gostei, não vale a pena agora estar aqui também a elaborar. Portanto, essa era realmente a primeira nota. Recomendo imenso explorarem um pouco mais este autor, que deixou um trabalho e um impacto brutal. A segunda nota que eu queria também só deixar aqui é que realmente o início de 2022 tem sido um início muito, muito entusiasmante, com os mercados a darem aqui uma grande volta, um grande trambolhão. Temos tido aqui grandes correções, e isto são ótimas notícias, e isso é tema para explorarmos em grande detalhe nos próximos episódios. Mas acima de tudo, a nota que eu queria aqui deixar é que tem sido um início de ano muito, muito interessante, com a inflação a ficar cada vez mais alta, e com os bancos centrais a começarem a tomar alguma ação sobre os juros, e portanto isto tem um impacto essencialmente naquelas empresas de mais growth equity, mais de crescimento, portanto tipicamente mais as tecnológicas, que têm vindo a sofrer algumas correções, porque efetivamente estavam muito sobrevalorizadas, se calhar é a expressão correta, e portanto tem sido aqui um início muito interessante, porque quando isto acontece, há oportunidades, e portanto aquilo que eu vos digo é: estejam atentos. Agora é uma boa altura para não ter medo, mas é uma boa altura para começarem a pensar como querem entrar. É também uma boa altura para repensarem o vosso portfólio, se calhar terem um portfólio mais diversificado, menos exposto ao risco, menos exposto a este tipo de posições que se calhar são muito mais voláteis e arriscadas. E acima de tudo, é aquilo que eu digo sempre, é manterem a perspectiva de longo prazo. São empresas boas, se vocês fizeram o vosso trabalho, se têm qualidade, se têm bons cash flows, foquem-se em ficar com este conceito de longo prazo, e não tomem decisões muito abrasivas, muito short term, porque tipicamente é quando vêm os problemas. E em ponto final, se calhar aquilo que eu vos queria dizer é que tenho estado a trabalhar em alguns projetos muito interessantes para vocês, uns projetos do foro, para além da minha vida profissional, para uns projetos de empreendedorismo, e portanto isto tem-me roubado algum tempo no ano passado, e agora estou a conseguir começar a ter já tudo mais estruturado, mais organizado, e isto é algo que eu vou a falar e abordar com vocês em mais detalhe. Mas acima de tudo, aquilo que eu vos queria dizer é que há diferentes formas de criar riqueza, há diferentes formas de criar abundância, e para mim o empreendedorismo é uma delas. Sempre foi muito, muito presente. À data de hoje já
já estudei e analisei mais de 10 oportunidades de empreendedorismo, já avancei com duas e agora tenho duas ou três em mãos que estou a trabalhar, a estudar. E isto também é uma mensagem que eu vos queria dar, que é a abundância, a nossa jornada de liberdade financeira também vem de explorar outras opções. Não é só o investimento tradicional, não é só também trabalhar, mas também a estarem atentos a oportunidades que vocês têm de crescer a vossa riqueza. Meus amigos, bem-vindos e espero que gostem do episódio 2 e vou agora passar a palavra ao Daniel Pires e muito obrigado. O Daniel, para quem não sabe, é um investidor value e também investidor num fundo muito conhecido do Dubai chamado Mubadala em Dubai, que é um fundo do Estado do Dubai, que gera mais ou menos 243 bilhões de ativos, em que as receitas do ano passado foram de 7,6 bilhões, ou seja, um fundo considerável. No entanto, vamos falar do passado, do presente e também do futuro do Daniel, porque eu quero que ele se apresente, que fale sobre o que ele mais adora fazer, que é investir, empreender e criar. E claramente vamos ter aqui uma conversa muito divertida e espero que vocês gostem. Daniel, primeiro de tudo, muito obrigado por teres aparecido aqui ao canal, com muito gosto. E a primeira pergunta que eu faço, que é de praxe, quem é o Daniel? Quem é o Daniel Pimentel? Olha, obrigado por me convidares e antes de mais deixa-me só agradecer-te e em segundo lugar deixa-me dizer-te aqui publicamente, pá, que eu gosto mesmo muito do teu nome, pá, tu tens um nome muito bonito e, mas agora brincadeiras de lado, obrigado, pá, realmente eu admiro muito o trabalho que fazes e o conteúdo que tu crias e a forma como tu pensas e acho que qualquer pessoa que tenha interesse em investir em investimentos tem muito a aprender contigo. Portanto, obrigado pelo convite. Qual é que era a pergunta? Era quem é que é o Daniel? Quem é o Daniel? Primeiro de tudo, quem é o Daniel? Olha, o Daniel, portanto, eu sou, olha, em primeiro lugar sou português, cidadão do mundo, porque, olha, não estou a viver fora de Portugal desde 2009, portanto já são 12 anos onde tenho vivido um pouco por todo o mundo no passado mais recente tenho estado aqui nos Emirados Árabes Unidos, no Dubai, mas já vivi na África do Sul, já vivi em Singapura, já vivi na Holanda, já vivi em Londres e pronto, e agora voltei de novo para os Emirados porque tem sido um país que nos tem tratado bem e portanto, pronto, aqui o Daniel é uma pessoa que aprecia esta multiculturalidade, conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas e epá, sou uma pessoa que gosto muito de aprender mesmo. Acho que epá, eu estou sempre a querer aprender, seja a ouvir um podcast, seja a ler um livro, seja a ver um documentário, seja a ter uma conversa com significado que te deixe aprender mais. E olha, sou uma pessoa que do ponto de vista, digamos, mais profissional, eu estudei gestão em Portugal, no ISCTE, comecei a trabalhar em consultoria estratégica durante 2 anos em Portugal, foi uma experiência muito engraçada, muito interessante, muito desafiante, onde fiquei a conhecer pronto, muito aquela parte estratégica e a lidar com as grandes empresas de Portugal e depois vim à procura de uma experiência internacional e vim para fora, vim para o Dubai na altura e tive cá mais 3 anos a trabalhar como consultor e depois então é que eu faço aí uma mudança de carreira e pronto, e decidi que queria entrar mais pela via dos investimentos porque era mesmo aquilo que eu gostava de fazer e pronto, e para chegar a esse objetivo acabei por fazer um MBA, fui trabalhar para Londres onde tive a minha grande entrada no mercado financeiro, não é? Porque fui trabalhar para o mercado financeiro, fui trabalhar para a banca de investimento, fui fazer M&A para a Morgan Stanley e digamos que esse foi um momento muito interessante porque foi o associar as minhas skills de estratégia com as minhas skills com criar skills de finanças, não é? Porque trabalhar nesse meio envolvente é
é levar muitas aprendizagens e é um meio envolvente onde acontece muita coisa muito depressa e coisas muito relevantes e os dias são muito longos, mas acaba por ser um investimento que a pessoa faz porque se aprende muito e depois então, passado desses anos na Morgan Stanley, é que vim para então este fundo de investimento onde estou agora, onde já estou há quase há 7 anos, e portanto, pronto, o Daniel é esta pessoa que já está há 10 anos na área financeira, que gosta muito de investir, e agora estou aqui a trabalhar neste fundo de investimento e é espetacular porque me permite fazer investimentos no mundo e tem sido, e para mim é espetacular porque eu gosto muito de fazer isso. E pronto, e para além disso, porque o trabalho não me define, o Daniel é uma pessoa, eu sou uma pessoa que gosto muito de desporto, gosto muito de atividades físicas, gosto muito de correr, eu pratico artes marciais durante muitos anos Qual é, se na descrição? eu pratico Bujinkan, que no fundo é o ninjutsu, no fundo é uma arte marcial japonesa que é pronto, digamos que os samurais, os ninjas e não sei o quê evoluíram para é esta linhagem que depois evoluiu para o ninjutsu e é uma técnica mais de defesa pessoal, para dizer a verdade, e depois de vez em quando também gosto de fazer tai chi, mas atualmente aquilo que eu faço mesmo muito também em função do Covid, depois isso também ficou mais difícil de fazer os treinos e tal. Atualmente aquilo que eu faço mesmo muito é correr, gosto muito de ir correr, é um momento, digamos, meditativo, é um momento de melhoramento pessoal, não é? Porque cada vez que tu corres para melhorar o que fizeste da última vez e é uma forma de ser mais saudável. E pronto, para além desta componente, pronto, sou digamos, pai de família, tenho uma menina bonita de 2 anos que ocupa uma boa parte do meu dia, como deve ser, portanto, muito sumariamente ou não, isto sou eu. Ok, foi uma apresentação muito interessante, gostamos, mas também tinha aqui umas questões que é o seguinte, tu tiveste esse percurso todo e eu tenho certeza absoluta que quem está a ver esse vídeo se pergunta, ok, como é que consigo de certa forma emular o Daniel? Como é que eu consigo também entrar numa casa de investimentos? O que é que eu tinha que estudar? Ou, digamos que o que é que uma pessoa tem que fazer na prática para seguir a mesma carreira que tu tens na prática? Ou para conseguir atingir os objetivos? Porque não parece, se não me engano bem, tu és o vice-presidente da área de investimento em infraestruturas digitais focados na Europa, América e Ásia-Pacífico. Ou seja, já é uma posição de relevo no fundo que tu estás, na prática. Sim, portanto, eu já cá estou neste fundo talvez há 7 anos, comecei numa posição mais júnior e agora realmente já tenho uma posição, digamos, eu digo com muita humildade, mas já tenho uma posição de bastante liderança e tudo o que tem a ver com a área de infraestrutura digital, portanto, tudo o que tem a ver com investimentos na área pronto, de tecnologia, mas a nível da infraestrutura, tudo o que tem a ver com data centers, torres, telecomunicações, portanto passa pela minha secretária, digamos assim, e tenho efetivamente uma equipa que trabalha comigo, mas mais respondendo diretamente à tua questão, como é que se chega aqui? Olha, em primeiro lugar com muita paixão, ok? E em segundo lugar com muito hard work, ok? O que é que isto quer dizer? Não é um caminho óbvio, ok? Porque imagina, se calhar a Deloitte, a KPMG e a Price estão a recrutar todos os anos 50 pessoas ou 100 pessoas em Portugal e são empresas desafiantes, mas existe, não é, ali uma grande pool de pessoas que eles anualmente vão buscar. Para se trabalhar num fundo de investimento não é esse o caso, porque são equipas pequenas, não é? Tu que investigas muito o mundo dos investimentos,
e ainda há pouco estavas a mencionar que estás a fazer um trabalho muito interessante sobre o sócio do Warren Buffett. Tu sabes que essas empresas têm 5, 6 pessoas, não precisam assim de muitas pessoas. Portanto, o recrutamento para a área financeira e dos fundos de investimentos demora tempo, não é óbvio, aparece de vez em quando uma vaga, mas o que é que é preciso? Em primeiro lugar é preciso gostares mesmo de investir, gostares mesmo do mundo financeiro, ok? E gostares e teres a curiosidade intelectual e gostares de pensar sobre negócios, ok? Portanto, tudo começa com essa gênese. Se tens esse interesse, depois é uma questão de tentar fazer o caminho para te colocar o mais perto possível dessa oportunidade, porque se tiveres a motivação, se tiveres a vontade, as oportunidades vão eventualmente aparecer, ok? E isso eu acredito profundamente, por muitos exemplos que a vida me deu e que me trouxe, mas eu acredito profundamente que se tu tens mesmo uma motivação e uma vontade e pões your heart, né, o teu coração nisso, tu vais eventualmente ter uma oportunidade e vais conseguir. Agora, tentando ser um pouco mais prático, se calhar para... Em questões de estudos também, formações Exatamente. necessárias, sim. Exato. Se calhar tentando ser um pouco mais prático para alguma malta mais jovem que esteja a ouvir. Em primeiro lugar, estudar, ok? Tudo começa com estudar, colocarem-se o mais próximo possível de serem reconhecidos pelas vossas competências quando ainda não as têm, ou seja, estudar é o primeiro passo, não é? Tentar entrar numa boa faculdade é uma possibilidade. No meu caso, aquilo que eu fiz foi, como eu já tinha experiência, fiz um MBA, porque o MBA é um momento que te dá para aprender, para ter um período que estás a aprender academicamente sobre áreas que tenhas interesse, mas também te dá ali um espaço de um ano para criar network, para falar com outras pessoas, para bater à porta das empresas e dizer assim: olá, eu sou um estudante de MBA e gostava muito de vos conhecer. Portanto, o MBA dá muito esta liberdade para aprender e também para criar network. Mas para nem todas as pessoas o MBA faz sentido, mas se vocês tiverem mesmo muito interesse na área financeira, uma coisa que podem fazer para se demarcarem, que eu também não é a minha grande preferência, mas é uma certificação muito reconhecida no mercado, é fazerem um CFA, ok? Um CFA no fundo é uma certificação que se faz, é tudo self-study, ou seja, a pessoa recebe em casa os livros e estuda aquilo, e são 3 exames, mas é uma coisa que demora talvez uns 2 anos para o fazer, e o rate de pessoas que falha aquilo é gigante, é tipo 70% no primeiro exame, é assim uma coisa, é um exame mesmo muito complicado. Mas também quando acabas aquilo, tu tens o reconhecimento no mercado financeiro como alguém que, esta pessoa tem um black belt, não é? Tem tipo um cinturão negro, passou por um self-study duro e conseguiu. E isso ajuda em primeiro lugar aqui. Isso é, digamos, é um pouco não me lembro em português como é que se diz, mas é um pouco um hygienic factor, não é? É um pouco um fator de entrada, digamos assim. Depois, a seguir, aquilo que eu recomendo e que é muito importante, é começarem a criar a vossa rede de networking. É assim, as oportunidades não vão cair do céu, ok? Não vai aparecer agora uma Goldman Sachs ou uma JP Morgan a dizer assim: olha, eu quero te contratar, não é? É ao contrário, tu tens que ir em busca dessas oportunidades. Portanto, o que faz muito sentido é, felizmente nos dias de hoje temos o LinkedIn, temos ferramentas que nos permitem fazer coisas que se calhar há 20 anos atrás era completamente impensável, mas hoje nós,
através de um par de amigos, conseguimos nos colocar em contacto com quase qualquer pessoa. Aliás, existe aquela... A lei dos 5 ou a lei dos 6. Exatamente. Existe essa regra dos 5, que nós estamos à distância de 5 degraus de qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa que a gente queira pensar, estamos à distância de 5 degrees dessa pessoa. E isto aplica-se quando estão a pensar, se calhar, numa carreira, em pensar assim, ok, pá, fazer a vossa lista de empresas que tinham interesse. Pá, e ver quais é que são os portugueses que trabalham nessas empresas, ver, vocês se calhar estudaram no ISCTE, ou o que quer que seja a faculdade, estudaram na Católica ou estudaram noutra faculdade, vão ver à lista de alumni quem é que está onde, e mandar uma mensagem e dizer assim, olha, eu sei que tens um dia muito ocupado, em geral, pá, eu sou um jovem, adorava falar contigo só durante 20 minutos, só para recolher aqui umas ideias da minha carreira curiosamente vocês vão ficar espantados o quão abertas as pessoas são a isto, ok? Agora é assim, é preciso ter cuidado, não é? Porque depois é preciso diferenciar, distinguir entre fazer uma abordagem e ser spam, não é? Portanto, pronto, as pessoas têm os dias ocupados e é preciso fazer uma abordagem elegante, uma abordagem que ao se conhecerem um amigo de alguém que vos faça uma introdução, então aí aquilo que eu vos posso dizer é que eu regularmente é um pouco cansativo, mas regularmente eu falo com pessoas que vêm do INSEAD, que querem falar, saber da minha experiência. Ainda hoje houve um amigo de um amigo que entrou em contacto comigo e disse, olha, eu gostava de falar contigo. E pronto, é assim, é um bocado cansativo porque rouba-te um pouco o teu dia, mas estas pessoas que vêm referenciadas de alguém, que vêm de um amigo, eu pelo menos acho que também estive do outro lado e sei, e tento sempre, pelo menos ter uns 20 minutos só para falar um pouco com a pessoa. Portanto, em primeiro lugar, aprender, estudar; em segundo lugar, fazer a vossa networking; e em terceiro lugar é hard work, é trabalhar para esse objetivo. As coisas não aparecem caídas do céu, é construírem a vossa reputação, irem trabalhando e irem naquela direção. Nós não começamos, o meu avô tinha uma expressão que era um pouco pateta, mas ele dizia que só os coveiros é que começam a trabalhar de cima para baixo, não é? Está muito fixe, está muito fixe. Portanto, nós temos que começar de baixo para cima e ir construindo a nossa reputação e construir a nossa experiência e depois as coisas, uma acontece, as coisas depois como uma bola de neve, as coisas vão se desenrolando e pronto, motivação e hard work, acho que é as duas receitas que eu te diria. Vamos aqui, se calhar, antes de entrarmos para o tema grande, que é as tuas paixões, ou seja, de investimentos, ou seja, ou estatoriais, aquilo que te apaixona mesmo a fazer. Não sei se me consegues dizer o dia-a-dia de um gestor. O que é que faz na prática um gestor de fundo, na prática? Qual é o dia-a-dia? Se tu tivesse de dizer às 7 acordo e à meia-noite me deito, conseguirias fazer mais ou menos um calendário do que faz um gestor de um fundo? Sim e não, ok? Eu vou-te dizer uma coisa. O tipo de pessoa que eu sou uma pessoa que adoro ter liberdade, ok? Eu sou uma pessoa que fico muito frustrado quando começo a trabalhar com pessoas que são muito, que não te dão liberdade nenhuma e estão ali, tens de fazer isto e aquilo, ok? E já o fiz no passado, e acho que também quanto mais novo tu és, mais tendência é isso acontecer. Mas eu sou uma pessoa que eu aprecio mesmo muito, muito a liberdade de pensamento, para fazer aquilo que eu gosto, e eu vim a encontrar realmente no mundo dos investimentos digamos, como é que se diz em português, um fit mesmo para esta minha forma de ser, digamos assim. Porque o mundo dos investimentos até ao início pode ser assustador, mas tu tens liberdade completa, total, não é? Basicamente, aquilo que é um ponto assente é que existe
X milhões de dólares para investir e tu tens que ir procurar as oportunidades boas para o investir e depois obviamente existe um processo, não é, a seguir, eu não sei o que mais. Mas isto para dizer que então, aquilo que eu adoro mesmo no meu trabalho é que eu tenho a liberdade, aquilo que eu tenho que fazer é procurar boas oportunidades de investimento e trazer essas oportunidades de investimento, ok? Agora, há que se calhar para as pessoas que estão a ouvir é importante distinguir, porque no mundo dos investimentos há coisas completamente diferentes, não é? Tens, por exemplo, investir em public equities, investir, é o que se calhar eu e tu fazemos no nosso portfólio pessoal, não é? Em que temos bases de dados, temos empresas, lemos notícias, vamos ver a empresa, vamos ver a Amazon, vamos ver, ou então vamos ver uma small cap que ninguém conhece e tu aí tens muita experiência e vamos identificar estas empresas e tem muita informação publicamente, ok? Isso é public equities. Depois tens private equity. Private equity são empresas que não são cotadas publicamente, são empresas em que tu, quando tens uma posição de muito maior destaque enquanto investidor, porque tens governance diferente e portanto, a forma de fazer os investimentos são completamente diferentes, porque uma é um pouco mais de desktop research, não é? Estás sentado na tua secretária, a ler, a falar com pessoas, a ouvir podcasts, o que quer que seja, a identificar oportunidades boas. A outra já é um pouco mais ligar a pessoas, fazer viagens, ir falar com o CEO de uma empresa, ir falar com o CEO, falar com o CFO e falar com uns bankers e tentar perceber onde é que podem estar essas oportunidades e depois tem uma parte negocial muito forte, ok? Portanto, o meu dia é um pouco difícil de distinguir, de dizer mesmo como é que é o meu dia, mas o meu dia tipicamente começa muito com, eu começo a trabalhar tipicamente ali por volta das 8h30, 9 da manhã e obviamente começo sempre pelo típico, não é, de fazer um catch-up dos e-mails e responder, tirar tudo o que dependa de mim da minha email box e depois, passado se calhar de uma hora, começo então a fazer um pouco este trabalho mais intelectual, de ler um pouco o que é que se passa no mundo, de ver o que é que se passa no meu setor, de ver notícias da minha área, sei lá, ver o que é que se estão a dizer nos jornais e perceber um pouco o que é que está a acontecer, não é? Depois, tipicamente, tu tens algumas teses, não é? Enquanto investidora, tu tens sempre teses de investimento, olha, eu acho que o mercado das torres está há ali uma oportunidade porque por uma coisa qualquer. Ou eu acho que a digitalização ainda não atingiu o potencial que tinha que atingir pronto, na China. Ou eu acho que agora com o novo governo que vai haver uma oportunidade para a transição de cobre para fibra. Tens um conjunto de teses em geral e depois aquilo que tu fazes estás a explorá-las. No meu caso, já tenho a felicidade de ter pessoas que me ajudam nesse processo e que trabalham comigo e pronto, então uma boa parte do meu dia é trabalhar com estas pessoas, a fazer research, a ver, não é, um pouco as recomendações e as conclusões que eles também estão a ter, a push the thinking, não é? Tipo, a puxar um pouco a forma de pensar. E não há dia em que eu não olho para um business plan, não há dia em que eu não penso sobre uma empresa. E muitas vezes é uma coisa muito simples, em que tu dás só ali ficaste muito interessado, por exemplo, na Fastly, que é uma empresa, ficaste muito interessado na Fastly porque é que eles de repente desceram 50% e vais ver o business plan deles, vais ver o annual report e fazes ali uma pesquisa muito rápida, só para ter uma sensibilidade do que é que está a passar e portanto todos os dias há sempre um pouco este elemento de pesquisa, de curiosidade. Depois
Depois tens análises que já estão numa fase muito mais avançada, não é? E aí já tens um trabalho completamente diferente, não é? Quando estás numa fase mais avançada do investimento, eventualmente isto tem que ser aprovado, não é? Existe um comitê de investimento é o que aprova os investimentos, e então se há uma oportunidade de investimento que tu acreditas muito que tem um bom potencial, fizeste a tua pesquisa, pá, tens que construir uma apresentação e pronto, e essa é um pouco, digamos, aquela parte um pouco mais, eu não chamaria burocrática, mas é um pouco uma parte em que tens que tirar o que está na tua cabeça e meter isso no papel, porque tens que trazer as outras pessoas on board na tua ideia, e então existe essa parte de, digamos, negocial, essa parte de apresentação, de comunicação, de brainstorming. Portanto, meu amigo Daniel, pá, não há um dia muito típico, mas envolve sempre esta parte de estímulo, de investigação, de research, de pesquisar, de ver as tuas ideias, e depois quando... Onde aparecem as oportunidades, como disseste, tu fazes um scanner do mundo, das informações do mundo, crias uma ideia e depois vais ver se há oportunidade ou não. Eu tinha visto nos teus podcasts, aliás, nós depois vamos ter a oportunidade de apresentar as tuas redes sociais, e aconselho toda a gente que se subscreva ao podcast Daniel Pimentel. Eu tive a ver os podcasts passados e eu sei que não gostas muito de utilizar os fluxos de caixa descontado para fazer a valoração de uma empresa. Neste caso, para tentares perceber a potencialidade, tens uma ideia, como é que tu determinas a potencialidade? Através de múltiplos cash flows? Como é que tu consegues tirar uma ideia das métricas? Claro. Olha, isso é uma excelente pergunta e, olha, aquilo que eu te posso dizer, curiosamente ainda hoje tive de volta de um livro que, não me estou a lembrar do nome, depois daqui a bocado já me vou lembrar, mas que é de uma pessoa muito sénior da Morgan Stanley Investment Management, portanto a malta que te faz investimentos, e eles lançaram ainda há pouco tempo um livro que fala muito sobre este conceito. E espelha muito a forma como eu penso sobre as coisas. É assim, objetivamente, ok? Objetivamente só existe uma coisa, que é o preço que está cotado em bolsa, ok? Portanto, isso é uma coisa que nós não podemos disputar, é uma coisa que é. A gente vai aos nossos brokers e vai ver, esse é o preço que está cotado em bolsa. Portanto, isso é objetivo. Portanto, é por isso que a minha forma de pensar e a minha forma de fazer investimentos não é tanto aquela que se calhar é muito popularizada por muitos investidores de value investing, em que aquilo que eles fazem uma DCF, um Discounted Cash Flows, e veem qual é que é o valor intrínseco da empresa, e depois dizem assim, olha, a empresa vale 50 e está cotada a 25, então está aqui uma boa margem de segurança. Portanto, é este o conceito de margem de segurança, então eu vou investir. Não é? Portanto, é um pouco este o conceito do traditional value investor, é alguém que faz esta análise de DCF. Agora, isso é uma coisa que eu também faço, ok? Não estou a dizer que não o faço, mas eu não tomo decisões dessa forma, eu penso de forma um pouco diferente, porque aquilo que eu sei hoje e que é o objetivo é o preço da ação. Então, aquilo que eu gosto de pensar é o que é que eu tenho que acreditar, não é, para justificar este preço da ação. Ou seja, vou dar um exemplo. A empresa hoje está cotada a 100 dólares por ação, não é? E tu, como investidora, é uma empresa, se calhar é uma mid small cap, vou dar um exemplo, se calhar é uma small cap na Polónia, e estou a meter um bocado contigo, porque eu lembro que tu há uns tempos atrás estavas a ver uma small cap, se não era na Polónia, era qualquer coisa assim desse género. Sim, a Polónia tem umas coisas interessantes. Sim, eu lembro que tu andavas a ver isso. Mas pronto, imagina, estás a fazer uma análise de uma small cap na Polónia, não sei o que mais, e a empresa está avaliada a 100, e tu pensas assim, pronto, ok, para uma empresa com este perfil, que é uma empresa pequena, é uma empresa que
que ainda tem que crescer, é uma empresa que está num mercado, se calhar não é os Estados Unidos, nem a Alemanha, é um mercado, se calhar, não vamos chamar a Polónia como um mercado em desenvolvimento, mas pronto, é um mercado que não está tão formalizado como está, por exemplo, no US ou estar na Alemanha. Portanto, existe um risco. Então, para este tipo de investimento, epá, eu quero pelo menos ter uns 15% ao ano, ok? 15% ao ano, pá, tu olhas para as coisas, queres ter aquilo no portfólio durante 5 anos, isto no fundo significa vais duplicar o valor da ação de 100 para 200 em 5 anos. Portanto, esta é a gênese da forma de pensar. E depois o que tu vais ver e aquilo que tu vais explorar, aquilo que tu vais investigar é o que é que eu tenho que acreditar para a empresa duplicar o valor da ação nos próximos 5 anos? O que é que eu tenho que acreditar do ponto de vista de mercado? O que é que eu tenho que acreditar do ponto de vista de crescimento? O que é que eu tenho que acreditar do ponto de vista de concorrência? O que é que eu tenho que acreditar em termos da estrutura de custos? O que é que eu tenho que acreditar em termos de evolução do EBITDA? O que é que eu tenho... Portanto, e depois tu vais dizer assim, epá, ok, eu consigo acreditar que isto faz sentido, porque eles vão ter que passar de um market share de 5% para 6%. Isto parece-me bem, porque eles têm o track record, não sei o quê. O mercado está a crescer a X%, ok, isto também dá conforto. Portanto, vais construindo, não é, o teu caso. E depois tu vais chegar ao final e vais dizer assim, ok, eu acredito que realmente para a empresa duplicar o valor da ação, que estas 3, 4 coisas têm que acontecer. E depois é assim, isto agora é que entra depois uma parte que aqui já é um pouco mais subjetivo, mas podes fundamentar para cada um desses fatores se acreditas que aquilo tem um bom potencial e probabilidade de acontecer. E depois, no final desse processo, estás contente, investes. Mas, obviamente, que no meio disto tudo, isto no fundo, isto é um discounted cash flow. Estamos a virar o bico ao É ao contrário. Estamos a virar ao contrário. Mas é mais fácil porque em vez de estar... O problema que às vezes o discounted cash flow tem é que é muito fluffy, é do género, vais fazer projeções para 10 anos. E vais meter aquilo a crescer a 10%, porque historicamente também crescia a 10%. Né? Vais fazer assim um conjunto de coisas e depois vais ver, olha, o present value today, o intrinsic value é este. Ok. Para mim, dá-me mais valor fazer ao contrário, que é pensar assim, ok, para isto duplicar, eu tenho que acreditar nisto, nisto e isto. E depois eu acredito nisto, sim ou não. Portanto, é a mesma coisa. É muito mais prático. A forma de pensar é um pouco diferente e pessoalmente isto é o que eu posso dizer, que é o que eu faço no meu portfólio pessoal, ok? É a forma que eu faço no meu portfólio pessoal e é também aquilo que a gente faz também institucionalmente na nossa empresa. Agora, obviamente, no meio disto tudo fazes uma DCF, no meio disto tudo a primeira coisa que fazes é logo ver os múltiplos, não é? Vais logo perceber, para ter uma ideia, não é? Dá-te logo uma indicação, ok, se esta empresa está com um múltiplo de 18 e na área onde eles operam, tipicamente a malta está a 25, está undervalued ou existe um problema, não é? Portanto, os múltiplos servem um pouco para isto, servem um pouco para... Né, para fazer as perguntas saltarem, para ajudar um pouco a identificar empresas, mas depois no fundo tens que fazer eu gosto do double clicking, não é? Tens que ir ver o que é que está por trás dos números. E diz-me só uma coisa, em questões de sizing, como é que tu dizes, ok, isso é risky, vou apostar X, isso é menos risky, como é que tu determinas o sizing? É tipo pré-estipulado versus risco ou tens alguma forma de calcular o sizing da posição? Olha, grande pergunta, Daniel, e vou-te dizer porquê, porque as pessoas, os investidores, têm uma flaw, em inglês diz flaw, uma fraqueza, whatever, tem uma flaw que é, não pensam sobre risco, ok? O risco é o ente ignorado do mundo dos investimentos, porque todas as pessoas pensam de qual é que é o retorno que eu vou ter,
mas ninguém pensa qual é que é o risco que está por trás daquele retorno. E porquê? E tem uma razão, porque a gente, é fácil de dizer, eu tenho uma rentabilidade de 20%, é impossível neste momento dizer eu tenho um risco de X%, porque não existe formas de tentar quantificar o risco, mas não existe numa métrica de dizer é este o risco. Aquilo que a malta, que os académicos fazem muito olham para trás e estão a ver o quê? Estão a ver o standard deviation, estão a ver a volatilidade. Isso não é bem risco, ok? Isso mostra-te apenas a volatilidade. Portanto, infelizmente, no mundo dos investimentos, a maior parte das pessoas esquece de perguntar esta questão e a tua pergunta é muito spot on, ok? Agora, aquilo que eu te posso dizer é que é um pouco qualitativo, é um pouco subjetivo a forma de pensar sobre isto. Do ponto de vista, digamos, mais institucional, aquilo que nós fazemos eu trabalho muito numa área de infraestrutura, não é? Infraestrutura, para quem não tem bem a noção, infraestrutura no fundo tem a ver com, pronto, tal como o nome indica, tipo, fazer um investimento de capital que vem para criar, colocar aqui um imobilizado que serve para algo importante na sociedade, seja infraestrutura, tipicamente pode ser infraestrutura a nível das utilities, pode ser infraestrutura a nível de transportes, não é? Estradas, não sei o que mais, pode ser infraestrutura digital, que é onde eu passo o meu tempo, que é tipo data centers, torres, telecomunicações, pode ser infraestrutura social, que é tipo mais, se calhar um pouco mais a nível de housing, aeroportos. Housing não, aeroportos, housing não é a mesma coisa, mas pronto, aeroportos é mais dentro da área dos transportes, mas pronto, infraestrutura é um pouco isto. Portanto, o que é que a área de infraestrutura tem que é super interessante, super apelativa? É que o perfil de risco e de retorno é um perfil de baixo risco, tipicamente, porque tipicamente estamos a falar de indústrias que têm contratos a longo prazo, não é? Tens uma grande visibilidade dos cash flows, portanto, tens a proteção legal, sabes que o dinheiro vem, tens essa visibilidade que é completamente diferente de fazer um investimento em software, porque o software tem muito mais concorrência, tem muito mais imprevisibilidade de cash flows. Agora, é por isso que o retorno que se tem em infraestrutura é um pouco menor e é por isso que em software tens um retorno maior. Agora, dito isto, institucionalmente, o nosso objetivo é sempre ter à volta de 15% no que a gente faz, em termos de infraestrutura. Mas 15% do valor da companhia ou 15% do portfólio? 15% do retorno nos novos investimentos. Sim, ok. Exatamente, ou seja, quando estamos a levar um novo investimento, estamos a fazer uma decisão de investimento, tem que ter 15% como target. Se não tiver 15%, tipicamente já não é uma oportunidade que depois a gente leva para o próximo passo. Digamos que este é um primeiro objetivo, é um primeiro target que a gente tem. Depois, depende um pouco, e agora aqui já é uma questão mais qualitativa, depende, não é? Imaginando se é num mercado mais em desenvolvimento, se é um tipo de modelo de negócio que não tem muito contratualizado, se é um modelo de negócio que tem um pouco mais de risco, então aí já, de novo, é subjetivo, mas aí vemos caso a caso e dizemos assim, 15% não nos chega para este tipo de perfil e então se calhar queremos 20%. Okay? Portanto, vem um pouco através do conhecimento de estar a fazer isto já há anos, não é? Agora, do ponto de como é que eu transfiro isto para o meu portfólio pessoal, porque eu acho que também essa é se calhar a parte que também deve ser mais interessante para as pessoas que estão a ouvir, porque aquilo que eu faço do meu portfólio pessoal não é muito diferente, ou seja, eu tento sempre
aplicar a mesma metodologia, que é eu tento sempre investir em algo, pá, que eu acredito que vou conseguir pelo menos gerar uns 15%. E eu gosto muito dos 15%, porquê? Porque significa duplicar o dinheiro em 5 anos. Né? Epá, é um número que eu acho que é interessante, ok? E a malta que está a ouvir agora é a malta que se calhar está um pouco biased, porque os últimos anos não são uma realidade os últimos 2, 3 anos é preciso ter um pouco cuidado com o recency bias, não é? Que é tipo, o que aconteceu no passado mais recente não significa que é o que vai acontecer para o futuro, não é? E os últimos 2, 3 anos foram anos muito bullish, pá, foram anos que as interest rates estavam muito, muito baixas, os grandes investidores não tinham o dinheiro que tinham investido em bonds, não é, em obrigações, deixou de fazer sentido e houve muito dinheiro a ser tirado das bonds e a ser colocado no mercado das equities. Portanto, infelizmente, existem muitas pessoas que acham que hoje em dia, pá, não ter tipo 50% de incremento ao final do ano, que é mau. E, pá, e agora de repente os mercados estão aqui no vermelho e está tudo super. Está tipo, o mundo está a acabar. Olha, pá, eu vou-te ser honesto, eu estou tranquilo, pá, tive obviamente posições que desceram, mas tive posições que subiram, porque vem desta componente de ter calma, de diversificar, de ter um portfólio que está um pouco também desenhado para comportar-se bem em diferentes circunstâncias, em vez de meter tudo em software, porque é o que tem crescido imenso, não é? Portanto, isto digamos, mais um à parte, mas do ponto de vista do meu portfólio pessoal, eu tenho um pouco esse target, não é? Dos 15%. Depois aquilo que eu faço é um pouco, tento ajustar um pouco, não é? Tipo, se é uma empresa que é small cap, se calhar quero um pouco mais, se é uma empresa que está tipo num mercado tipo como a China, se calhar só vou molhar os pés se tiver também um potencial de retorno maior. E depois aquilo que eu faço é, como forma de gestão deste risco, aquilo que eu tento fazer e é difícil quando se está a trabalhar e quando se tem família e gostas de fazer desporto e não sei o quê, ainda conseguir fazer isto no teu portfólio, mas aquilo que eu gosto de fazer é ter uma visão no início do ano de como é que eu quero construir o meu portfólio, não é? E dizer assim, olha, quero ter, e estes valores, vou dizer, são reais. Quer ter 40% no mercado da ICT, quer ter 10% em consumer goods, quer ter 10 a 20% em utilities, quer ter 10 a 20% em real estate. Portanto, isto é um pouco o meu objetivo agora no começo do ano. Mas como é que determinas estes valores? É um bocado feeling? Feeling. Sim, sim. Ou seja, Daniel, nós podemos e devíamos fazer aqui uma análise mais aprofundada para ver como é que se comporta não é, como é que se comporta a correlação dos com os outros, ver o beta, podemos ir ver o retorno histórico, não sei como é. Podemos e devíamos. Se fosse a minha profissão full time, como não é um pouco de feeling. E porque é que e qual é que é a razão que está por trás? A razão que está por trás é, eu tenho um conjunto, digamos, de mega trends em que acredito e tento fazer um pouco esta divisão em função também de como eu vejo o risco-retorno em cada uma delas. Por exemplo, porque esse ICT ICT, podias explicar mais o que é o ICT? Sim. Dá-me só um segundo e já vamos para essa parte, que essa também é importante. ICT porquê? ICT tem uma promessa de crescimento, não é? São setores que são empresas como Google, Amazon, não sei o que, são empresas de crescimento, não é? Depois, porquê utilities? Porque são empresas estáveis, são empresas que vão dar uma boa estabilidade ao meu portfólio, são empresas que agora está tudo a descer e elas estão a subir, são empresas que também têm um dividendo relativamente estável. Depois, dentro delas, temos que perceber o que é que são empresas que eu não acredito, tipo oil and gas, e o que é que são empresas bastante estáveis porque têm o perfil de risco, desculpa, o perfil de revenues bastante contratualizado. E porquê o real estate? Porque real estate é aquele mercado que, se tu fores escolher bem os pockets, né, dentro de real estate, tens áreas também com um perfil de risco baixo. Portanto, Está só a dizer aqui uma parte. Eu aconselho a toda a gente que veja o último podcast de Daniel, que ele fala sobre a última startup
de imobiliário em Portugal foi muito interessante. Não sei se é a última, se é a penúltima que tu falaste das tuas aventuras no mercado de Lisboa. É o penúltimo, obrigado Daniel, obrigado. Ok. É verdade, foi uma conversa que fiz com o Tiago Rocha e está um bom episódio e obrigado por o mencionares. E, portanto, aquilo que eu faço é um pouco ter estes targets, não é? No início do ano. Epá, e depois vou tentando fazer um pouco a minha gestão de portfólio e a minha alocação de capital em função disso. Agora, se calhar indo para outra questão que tu me perguntaste, eu acredito, digamos, em três megatrends, que é os meus investimentos, sempre que eu os faço, eles têm que de uma forma ou de outra estar por trás de um destes megatrends. E então, o primeiro para mim isto são coisas mesmo mega, portanto, acaba por ser um pouco óbvio, mas eu acredito muito na digitalização e a mudança tecnológica, não é? Portanto, o que é que isto significa? Significa que vai ser necessário um conjunto de infraestrutura, não é? Para suportar toda esta explosão de dados, não é? Portanto, vai ser preciso, e aqui já vem mais aquilo que eu falo muito dos data centers, das torres, da fibra, mas a verdade é que com a digitalização já é o que é, mas ainda tem muito mais para crescer. Acho que nós neste momento estamos finalmente a falar das televisões 4K e já existem 8K no pipeline e tu vês em casa com o consumo que tu tens de Netflix, com o consumo que tens de Disney Plus, da Amazon, da Prime e não sei o que mais, isto hoje em dia são dados. Não é? São dados. E falta o 5G e falta sim, a internet das coisas. sim, Falta a internet das coisas. exatamente. Portanto, isto tem que haver uma infraestrutura que vai suportar todo este crescimento que vem e que ainda vai continuar a existir. Depois temos, dentro da digitalização, negócios, connected businesses, plataformas sociais, não é? Que nós agora, tu gostas muito gostas de partilhar conteúdo no Instagram e é um excelente conteúdo, isso é um exemplo, neste momento os negócios estão connected, portanto, negócios que tenham a ver com isto, e vou dar aí vários exemplos, Instagram, ou seja, Facebook, agora é o Meta, não é? E o Etsy, há todo o Shopify, há todo um conjunto de negócios connected que toda esta digitalização vem a proporcionar e vem ainda a estimular, e acho que ainda estamos um pouco ainda no começo. Depois tens a Artificial Intelligence, que vai ser outra grande bomba que há de vir ainda mais, já se começa a ver, mas ainda é pouco. Vais ter o IoT, não é? A IoT, que era o que tu estavas a falar, que é o Internet of Things, que no fundo é diferentes objetos que começam a comunicar e por exemplo, podes vir a Lisboa e em Lisboa consegues comandar a tua casa de chaves, consegues ver os smart meterings, consegues fazer um conjunto de coisas que os objetos começam a comunicar. Portanto, isso novamente dentro da digitalização. Depois robótica, autonomous vehicles. Portanto, dentro deste megatrend da digitalização, technological change, eu acho que é realmente uma das grandes mudanças que já temos vindo a assistir, mas acho que ainda vai continuar a existir muito crescimento nesta área. Ok? E isto para mim é aquilo que eu considero um pouco de uma forma mais lata ICT, ok? Portanto, ICT para mim, ou seja, Information Communications Technology, é um pouco aquilo que eu vejo dentro deste megatrend. Depois o segundo megatrend eu desculpa falar um pouco em inglês, mas eu vejo um pouco climate change. Portanto acho que cada vez mais vai começar a haver mais crescimento e mais preocupação em carbon neutral, portanto negócios que venham a estimular o carbon neutral ou que venham a promover carbon neutral, renováveis, sustentabilidade, smart cities,
clean tech. Epá, eu acho que isso são tudo coisas que cada vez mais o consumidor final quer, cada vez mais o consumidor final está a exigir e que cada vez mais as organizações pronto, vão explorar, e depois vai haver aqui um pouco uma dicotomia, não é, entre as grandes empresas que tipicamente se calhar são as oil and gas, muito tradicionais, que muito, não é, têm uma conotação péssima e com razão, e depois tens se calhar muitas a quererem avançar mais para estas áreas, e ao mesmo tempo vai começar a aparecer muitas novas empresas, muitas startups, muitas empresas em crescimento. Portanto, esta é uma área que, não sendo a minha área de expertise, é uma área em que eu acredito que, epá, acredito que profundamente vai haver não é, um crescimento no globo, e que isto vai ter cada vez mais importância. Epá, e vai haver pain points, ok? Vai haver pain points e se calhar o mundo não está preparado de repente para ter tantas renováveis como as pessoas querem, porque depois isto vem com custos, não é? Portanto, vai haver pain points, mas eu acredito profundamente que nós estamos a caminhar por uma direção em que as pessoas têm uma genuína preocupação em ter um mundo melhor, onde têm uma genuína preocupação em deixar um mundo para os seus filhos e aqui entra um pouco, não é, toda esta dinâmica dos ESGs, não é, que não se falava muito disso e nos últimos 2 anos teve uma grande explosão. Portanto, esta é uma área que eu tenho algum interesse e tento de uma forma um pouco seletiva adicionar algumas coisas ao meu portfólio, tipo para ser muito honesto, aquilo que eu tenho adicionado e que eu consigo adicionar e que consigo justificar acabam por ser mais algo utilities, não é? Utilities que eu vejo que têm um perfil que estão a caminhar não é? para este lado, não é? Porque depois startups e não sei o que mais, tu não consegues investir nos public markets, não tens acesso a essas, enquanto investidor, não é, privado, enquanto investidor privado. Depois o terceiro mega trend que eu também tento sempre monitorizar, e quando consigo adicionar ao portfólio fico muito contente, eu chamo-lhe em inglês Aging Population e Demographics, ou seja, nós estamos a caminhar são coisas óbvias, mas têm implicações profundas, estamos a caminhar para uma população muito mais envelhecida, não é? Antigamente, eu lembro quando era miúdo, uma pessoa que tinha 70 anos era vista como uma pessoa muito velha, não é? E hoje em dia, uma pessoa, hoje em dia tu vês, pronto, vês muitas pessoas, a esperança média de vida já vai nos 82 ou qualquer coisa assim, e vês que realmente as pessoas estão a ter mais qualidade de vida, estão a viver até mais longe, e isto vem com implicações profundas, não é? Vem com implicações a nível de healthcare, não é? Querer ter melhores cuidados de saúde, de ter novos e diferentes cuidados de saúde. Eu também não sou grande fã da Katie Wood, e tu também, eu reparei que também andaste a dar-lhe um pouco. É divertido, dar-lhe espiga. Andaste a dar, exato, espiga nos últimos dias, e com razão, mas a Katie Wood eu recomendo a qualquer pessoa ir ver o site da Katie Wood, porque é muito interessante, ela fala destes trends, e depois tu extrais lá o que faz sentido ou não, mas dentro da parte de healthcare ela fala muito sobre os DNA sequencing, genomics, e portanto todo um conjunto de modelos de negócio que vai ter um profundo impacto no globo. Não aquele método tradicional que nós víamos em 2009, tipo lares de idosos, que é uma visão um bocado mais clássica de investimento em healthcare, mas se calhar, como acabaste de dizer, de novos tratamentos, tratamentos de DNA, e aliás até o coração híbrido do porco já se está a utilizar mais ou menos esse tipo de tecnologias que não acarretam imposto para o contribuinte, mas acarreta um ganho para a empresa e para a sociedade na prática. Exatamente, e que são coisas que cada vez mais as pessoas vão querer, são cada vez mais coisas que o disposable income vai para isto, e portanto são negócios que eu acredito que vai ter aqui uns tailwinds de crescimento muito interessantes. E depois, healthy food,
Epá, as pessoas querem, cada vez mais as pessoas querem comer melhor, meu. Se calhar há 2 anos, sei lá, se calhar há 5 anos atrás, ninguém sabia, ninguém ouvia falar dos green juices, ninguém ouvia falar de gluten free, ninguém ouvia de falar de, pronto, tudo sei lá, de comida vegan, né? Eu sempre vivi eu vivo com a minha mulher há 10 anos e ela sempre foi muito desperta para esta área de health, portanto, para mim não é uma novidade, mas para o grande consumo, eu diria que nos últimos 5 anos foi quando as pessoas começaram-se a despertar um pouco mais e só vai tender a crescer, porque as pessoas querem ser saudáveis, as pessoas querem viver melhor, querem ter uma vida pronto, querem ter um corpo melhor e portanto eu acho... Está-se a democratizar então a comida saudável na prática, Eu acho que sim. porque há uns anos atrás a comida saudável era só para poucos, agora já se está a democratizar muito. Sim, 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 e eu acho que isso vai ser um movimento ainda, que vai ter ainda mais preponderância. Epá, e depois infraestrutura, que é preciso para estas coisas acontecerem, pá, é preciso infraestrutura. Há bocado falaste dos lares de idosos, se calhar não pegando exatamente no lar de idosos, mas pegando infraestrutura, por exemplo, REITs a nível de infraestrutura social, a nível de infraestrutura médica. Há REITs muito interessantes que também cobrem essa área, ou por exemplo, infraestrutura a nível de produção de alimentos, não é? Porque vai ser preciso, se calhar vai fazer cada vez mais sentido começar a ter as vertical farms, não é? A agricultura vertical, mais perto dos consumidores para reduzir esses custos de logística e que tipicamente são bastante saudáveis porque é feito de forma hidropónica ou aeropónica, ou lá como é que se diz isso, e significa que não tem, é muito mais controlado, não tem aqueles pesticidas, não tem aquelas coisas todas, não tem os problemas que tem a terra e portanto, pronto, e para além disto, aquilo mais óbvio é que aquilo que se fala muito já há muito tempo nos mercados é a classe média que está a crescer e vai continuar a crescer cada vez mais e as pessoas da classe média querem, à medida que tu vais melhorando a tua qualidade de vida, vais querer consumir outras coisas e diferentes coisas. Portanto, isto é um pouco os 3 megatrends que eu tento seguir, que eu tento observar, que eu tento adicionar ao meu portfólio. Agora, existe aqui um pouco um bias do meu lado, que é eu como passo, não é, a nível profissional, a maior parte do meu tempo na área de ICT, não é? Portanto, acaba por ser Mais óbvio. onde eu também tenho mais dentro do meu portfólio. E onde eu consigo também, se calhar, ter mais, digamos, uma melhor capacidade de avaliação dos negócios e não sei o que mais. Portanto, eu pessoalmente forço-me um pouco a diversificar, não é? E forço-me um pouco a tentar trazer para o portfólio algumas outras empresas. E depois, agora se calhar divagando aqui um pouco, e eu também tenho muita honestidade do que sei e do que não sei. E vou-te dar um exemplo, e eu acho que isso é muito importante para um investidor. Eu, por exemplo, eu sou muito bom na área de... Desculpa a pouca humildade, mas eu sou muito bom na área de ICT porque conheço bem, sei o que é que está a acontecer, percebo os modelos de negócios. Eu não sou tão bom na área de, por exemplo, de utilities, não sou muito bom na área de financial services. Não são indústrias que eu conheço a fundo. É necessária a especialização na prática. Sabes o que é que eu fiz? Assim. Sim, exato. Sabes o que é que eu fiz? Comprei Berkshire Hathaway. Por que não? Porque é a pessoa atualmente dentro que publicamente eu conheço que tem um profundo conhecimento a nível de midstream, tem um profundo conhecimento a nível daquela infraestrutura, tem um profundo conhecimento a nível de bancos, e obviamente eu sei que ele tem uma grande exposição, começou finalmente a ter uma grande exposição a empresas mais do setor tecnológico. Portanto, eu tenho aí um pouco um double exposure, mas sim, eu como não tenho um mega conhecimento a nível de utilities, financial services, fui buscar, às vezes vou buscar assim, pessoas que, a Berkshire Hathaway, para quem não sabe, é a empresa do Warren Buffett, ok? Que vocês podem investir publicamente, comprar ações deles. E tem sido... Classe B. Não fazia, exato, não fazia de classe A.
Mas sim, sim, sim. Até porque agora, mas agora de um ponto de vista mais sério, a Berkshire Hathaway, eles dividem entre classe A e classe B, é a mesma coisa, exceptuando que uma vale 10 vezes mais que a outra, e portanto eu não sei, é neste Lá momento. está $400 mil, estive a ver Seja, hoje. ok. E a outra está para aí que é uns 50 mil, deve estar para aí, N- fração assim. A outra está um bocadinho mais baixa. A classe B é um bocado mais democrática, costumo dizer sempre Sim, isso. sim. Mas hoje em dia as pessoas já começam a ver os fractional shares e não sei o que mais. Portanto, já começa a ser muito mais fácil de conseguir fazer estes investimentos. Mas acima de tudo, está a 300 e. Não, está mais barato, está a 320. Ok. Está a 320 por Sim, ação, sim. a Berkshire. Ok, portanto, como podem ver, neste momento está acessível a qualquer pessoa. Mas, obviamente, nunca faria sentido comprar uma A. Mas porquê é que as pessoas compram a A? Que é para ter acesso podes ir ao General, à Mas reunião com a B geral. também consegues, com a B também consegues ter acesso. Consegues, Consegues, com a B consegues, também mas o consegues. A, o A dá-te acesso direto. Pá, posso estar. Não sei, não sei, não sei. Eu sei que com o B consegues ir à Mas reunião, mas acho acesso que tens direto acho que não. Mas acho que tens que comprar e acho que o A dá-te acesso direto à reunião. Pá, mas Daniel, não, desculpa, posso estar a dizer algo que está errado, mas a ideia que eu tinha era que o A tens acesso à reunião direta, não tens, e a B também tens, mas tens que comprar um bilhete e depois tens que. Sim. Mas no fundo é a mesma coisa, a diferença é que o B tem muito mais liquidez e portanto faz todo o sentido. Depois, outro exemplo que também já agora aproveito para mencionar, eu comecei a reparar pá, que tenho um pouco bias para North America. E não se pode dizer que é um home bias, porque eu não sou, eu não vivo na América, mas tenho um pouco um bias para empresas americanas. Pá, mas eu acho que é um pouco natural acontecer, porque o mercado, as empresas americanas representam 60% do mercado cotado, não é? Portanto, a partir do momento em que as americanas representam 60% do mercado cotado, bem, as grandes empresas, do ponto de vista tecnológico, estão lá, portanto, há ali um pouco uma. E eu comecei a reparar que também tinha uma grande exposure a US, mas também não queria diminuir, apenas queria ter mais exposição à Europa, porque acredito que há realmente bons negócios na Europa e epá, comprei um ETF. Comprei um ETF que agora não estou a lembrar o nome dele, não estou a lembrar do ticker, mas é aquele que tem as 600 maiores empresas. Ok, eu já sei qual é, já sei qual é. É o, Eurostock 600. acho que o ticker, se não tem. Ao 50 é o Eurostock 50 e depois já o ST qualquer coisa 600, que é, Acho que é seis o, acho que é o VWCG, se não estou em erro, que é o da. mas que replica simples, que replica-se, deixa É, de ser exatamente, simples. exatamente, estás correto. Epá, e depois aquilo que eu estou também a explicar isto um pouco mais para as pessoas que se calhar isto pode ser útil. Aquilo que eu fiz epá, e aquilo que eu recomendo vais ver, não é? O que é que ela aplica, a Constituição, qual é que é a presença geográfica, qual é que é a presença de empresas. Pá, e aquilo que eu vi é que pá, dá-me realmente aqui uma boa exposição à Europa que eu não tinha e dá-me exposição a um conjunto de modelos de negócio que eu também não tinha, porque na Europa as empresas que também têm mais força são empresas um pouco mais a nível, pronto, mais industriais, aquelas empresas também na Alemanha, tipo, depois tens pronto, e achei, pronto, e vou tentando fazer assim um pouco, complementando se calhar alguns gaps do meu portfólio para tentar ter aqui um pouco esta diversificação e pronto, isto tudo obviamente com a perspectiva de minimizar o risco e pronto, e por isso é que eu estava-te a dizer um pouco em tom de brincadeira, o meu portfólio, o meu portfólio precisava era que eu tivesse full time a fazer isto, não é? Porque estas Mas coisas. isso não te dá uma vantagem, tipo de não estás. Eu considero que é uma vantagem eu ter o broker desligado. Porquê? Porque me permite desligar um bocadinho mais, não estar sempre a ver as cotações, não te terá também um bocado mais de tranquilidade, não estás focado a 100%? Sim, mas eu acho que existe aqui um pouco, a dada altura começa a ser um pouco diversão pessoal. Eu acho que sim, Daniel, porque vamos ser honestos, eu neste momento tenho aqui à volta de umas 15 empresas no meu portfólio. Eu não consigo acompanhar as 15 empresas com o detalhe que deveria, não é?
não é? Não consigo, pá, porque uma pessoa que trabalha, tem família, tem desporto e não sei o quê, pá, eu não consigo estar nos earning calls a saber o que aconteceu, eu não consigo estar diariamente, aquilo que eu faço, não é? É tentando, obviamente, ir ouvindo podcasts, ir lendo informação, garantir que está tudo, que não apareceu ali nenhuma bomba que eu não não tenha conhecimento, e depois tento fazer 1 a 2 vezes por ano olhar um bocadinho mais aprofundadamente. Portanto, concordo contigo, concordo, ou seja, e não precisas mais que isso, ok? Agora, para quem quer fazer investimentos diretos, é preciso um pouco de comprometimento de tempo, porque e se a pessoa não tem o tempo, se calhar o melhor é ter um ETF, não é? Não é se calhar, é mesmo o melhor. E, e pronto, olha, é isto. Olha, antes de acabarmos, eu tinha sempre uma praxe que é os teus livros preferidos de investimentos ou um livro que possa mudar a mentalidade de uma pessoa para torná-la melhor. Tens algum livro que possas recomendar aqui aos nossos ouvintes? Tenho, sabes que houve um convidado que é o Alexandre, no meu podcast, e eu também gosto muito de fazer esta pergunta, porque eu gosto mesmo muito de ler. E ele proporcionou-me um verdadeiro momento Marcelo de Souza, em que ele vem com 7 livros, e falou mesmo afincadamente de cada um deles. Portanto, eu não vou fazer isto porque também não os preparei, não tenho aqui, mas eu posso dizer que eu gosto muito de ler sobre investimentos, eu gosto muito de ler sobre 3 coisas. Eu gosto muito de ler sobre investimentos, gosto muito de ler sobre um pouco mais filosofia de vida, mas não é aquela filosofia Estoicismo? Sócrates, não, exato, não é aquela filosofia muito tradicional, é mais aquela filosofia de pessoas que eu admiro, que têm, que são a nível ou que seguem a via hindu, ou que seguem a via, pronto, qualquer uma delas, e são pessoas que eu admiro muito. E há um autor que eu adoro, que é o Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, e este é um vietnamita, é um senhor que neste momento já deve ter uns 80 anos, é um vietnamita budista, e ele escreve livros muito simples, é aqueles livros que tu se estás a ver aquilo com atenção em 2, 3 dias, lês o livro, mas fala sobre coisas de filosofia de vida, sobre coisas sobre o meio envolvente e como nós fazemos parte do meio envolvente, e este é realmente um autor que volta e meia eu gosto sempre de ler um livro dele porque me refresca muito. E ele tem muitos livros, mas neste momento estou-me a lembrar de um que recomendo, que em inglês chama-se Fear, talvez em português seja Medo, não sei se está traduzido à letra ou não, mas pronto, chama-se Fear, e fala muito sobre pronto, o medo enquanto parte da vida, o medo enquanto como é que ele lida com o medo, e a forma de nós aceitarmos o medo, e o medo enquanto parte da nossa vida, e isso como nos transforma em melhores pessoas. Um livro muito simples, mas que tem umas lições brutais, ok? E eu gosto muito, portanto, eu gosto muito de ler investimentos, gosto muito de ler estes livros assim um pouco mais a nível de filosofia, e depois gosto muito de ler livros assim um pouco mais a nível de desporto, gosto muito de ver, assim, às vezes um pouco mais biográficos e tal, gosto de ver um pouco como é que certas pessoas lidaram com circunstâncias difíceis, e gosto muito de ler, e o último que eu li recentemente a nível deste campo foi, por exemplo, há um que é um autor que ele é um bocado chanfrado da cabeça, mas tem umas ideias giras, que é o David Goggins, Can't Hurt Me, e fala muito sobre a história dele nos Marines, como é que ele foi a sua vida enquanto militar, como é que ele lida com circunstâncias de superar, de ser difícil. Agora, do ponto de vista que se calhar tu e os teus ouvintes têm mais interesse, a nível de investimentos, eu vou tentar também não reduzir muito. Agora de repente estou aqui a abrir o meu Audibles para ver o que é que me vem aqui. Ora bem, houve um que eu gostei imenso,
mas é uma história é mais biográfico, mas eu gostei muito do livro do What It Takes, chama-se What It Takes, do Stefan Schwarzman, que fala da história da Blackstone. A Blackstone é uma das grandes casas de investimento e neste momento é uma empresa cotada publicamente, como a Berkshire, e é uma história muito gira em que é uma biografia, mas está contada, e estas biografias nós temos que sempre ter um pouco de cuidado porque acaba por ser sempre um bocado promocional, mas mostra muito a forma como eles pensam sobre investimentos, não é? E é isso que eu extraí e que eu adorei, quer ver como é que eles pensam sobre investimentos. Outro livro que eu acho que é fundamental ler, que é incrível, é o de Robert Iger, que é The Ride of a Lifetime, ele fala da história da Disney. É fenomenal, está muito bem contado, fala muito sobre o processo dele de criar uma organização, criar uma competitive advantage para o futuro, criar uma organização que todos nós conhecemos a Disney, não é? E mesmo assim ele teve um impacto brutal na empresa e gostei muito de ler esse livro. E depois mais recentemente, se calhar o último que eu tenha lido que gostei muito, é o The Investment Biker, do Jim Rogers. Sim. O Jim Rogers, que é um clássico. É um clássico, é mesmo um clássico, mas está muito engraçado. É um livro, no fundo, explicando aqui um pouco também a história, ele é uma pessoa que trabalhou com o Soros, não é? Isso foi antes do Druckenmiller, Sim, e ele era um investidor super bem sucedido e pronto, e ele pega na sua moto, e ele gostava muito de andar de moto, e vai fazer uma viagem ao mundo de moto, e então, à medida que ele vai passando pelos países, ele vai, não é, falando um pouco do contexto macro, aquilo que ele está a ver, como é que ele lida, como é que ele alinha aquilo com os investimentos. É um livro que foi escrito há 20 anos atrás, está atual, está incrível e está cheio de pérolas de conhecimento. Portanto, desculpa a pergunta, a resposta não ter sido curta. Mas esse tipo de respostas que nós queremos e não o óbvio, ou seja, os livros que tu me deste, isso já vai ficar gravado que eu já vou comprá-los, porquê? Pelo menos o Vicar já li, os outros dois, e do Monge, porque eu considero que o medo não há forma de superar, mas sim de viver com ele. Acho que vou ler esse livro e vou comprar o do budista, não sei se há em português, mas tinha a certeza absoluta que há em espanhol, por isso vou lê-lo em espanhol. Daniel, antes de acabarmos, uma coisa muito importante que ainda não disseste, que é como é que as pessoas conseguem aceder a ti, o teu Instagram, o teu podcast, o teu canal de YouTube, que sim, o Daniel tem também um canal de YouTube. Eu queria que falasses das tuas redes sociais, porque tenho a certeza absoluta que vais ser inundado com perguntas e também de novos subscritores, para bem que sim. Obrigado, Daniel. Olha, é assim, dando aqui um pouco também a conhecer uma parte de mim que se calhar também muitas pessoas não conhecem, mas pronto, eu falei realmente ao início de quem é que eu sou, de como é que eu cheguei, onde é que eu cheguei, e acabámos por falar um pouco sobre essa parte profissional. Mas aquilo que eu não te disse foi que há coisa de um ano atrás eu tive mesmo muito mal, estive mesmo à beira da morte. Eu sei, eu vi o teu podcast, mas não puxei a conversa aqui nesse podcast. Sim. Pronto, e tive mesmo muito mal. Isto foi há um ano atrás, mas quer dizer, há um ano atrás seria janeiro, foi há um ano e 2 meses atrás, foi ali por volta de novembro. E eu tive uma doença neurológica gravíssima que, no prazo de uma semana eu comecei a perder todas as capacidades motoras, não é? Ao ponto de pronto, já não conseguia mexer as mãos e o último dia em que eu estou a ir para o hospital, porque depois andei dentro e fora do hospital, não se conseguia descobrir porque era um vírus muito raro e antes de ir para o hospital, no último dia, eu despedi-me da minha mulher e já não sabia se ia voltar a ver. E naquele dia, tipo, eu fui para o hospital e, tipo, no dia a seguir, fui pelo meu próprio pé, no dia a seguir já não conseguia andar.
E naquele dia eu lembro-me também de pensar muito e ficar genuinamente preocupado, que é como é que vai ser a subsistência a nível económico, financeiro, da minha mulher e da minha filha, tipo, tenho estes conhecimentos todos que nunca partilhei com elas, nunca lhes ensinei personal finance, vai também muito alinhado com aquele livro que tu também te comprometeste a escrever, e lembro que fui preocupadíssimo, tipo, só pensava assim, ela nem sequer tem os códigos das contas bancárias, meu. Se eu não volto a casa, ela vai ter um drama para conseguir aceder a isto. Eventualmente vai conseguir, porque obviamente é a minha mulher e legalmente tem o direito, mas nem sequer a merda desculpa a linguagem, nem sequer a porcaria dos códigos ela tem. Porquê? Porque como eu sou uma pessoa de investimentos, uma pessoa financeira, acabo por assumir um pouco também este lado a nível familiar. E pronto, olha, tive 2 meses no hospital, internado, e depois, felizmente o meu corpo começou a reagir bem, e depois quando saí do hospital, estive nos cuidados especiais, depois quando saí do hospital, depois estive a fazer fisioterapia em Alcoitão, depois estive a fazer fisioterapia intensiva já a viver em casa, mas basicamente tudo que era movimento para mim era uma aprendizagem, porque eu não conseguia, eu perdi tudo o que era músculo, ok? Portanto, tive uma doença neurológica que os meus nervos deixaram de comunicar e então tudo o que era músculo desapareceu. O que significava que nem para calçar umas meias eu conseguia, ok? Portanto, e então também nesta fase estes livros do Tic Tac None também vieram a ser incríveis, porque me deram uma apreciação pela vida brutal, ajudaram a ter essa apreciação pela vida brutal. E pronto, olha, resumindo, foi uma vitória, consegui voltar ao normal. Neste momento estou a 95% daquilo que era, portanto tenho aqui só um ou outro músculo que tenho que ainda trabalhar um pouco a nível das mãos e tal, mas pronto, vai estar tudo no caminho certo, e foi realmente uma história de recuperação incrível. Mas uma das coisas que foi uma grande, digamos, wake-up call desta experiência toda, e é por isto que eu estou a contar, é que eu fiquei mesmo, eu tenho que partilhar os meus conhecimentos, nem que seja só com a minha mulher e com a minha filha, mas se puder ajudar mais alguém neste processo, ainda melhor, ok? E então eu sempre gostei muito de aprender e pensei assim, olha, acho que agora chegou mesmo o momento de começar a partilhar também alguns dos meus conhecimentos e algumas das minhas mensagens mais publicamente. E então foi por volta de talvez abril, maio, não sei precisar, em que eu comecei publicamente a partilhar então, não é, conteúdos. Basicamente, para quem quiser também saber mais de mim, podem me seguir no Instagram, Danny, com 2 N's, .pimentel, mas depois podem ver. Vou pôr todos os links, estejam descansados, que vai estar na descrição do vídeo, ok, pessoal? Não sei. Exatamente, depois tu vais meter, mas pronto, podem me acompanhar no Instagram e onde eu tento partilhar, não é, com mais regularidade, coisas que estou a ver no mundo dos investimentos, coisas que estou a ver no mundo financeiro. E depois comprometi-me a criar não é, um podcast onde vou partilhando episódios, alguns deles solo, onde eu faço sozinho, onde eu falo sobre investimentos, e outros onde eu trago convidados, pessoas que eu respeito imenso no mundo dos investimentos. E até hoje já entrevistei alguns professores, porque eu acho que é um pouco interessante também ter um pouco, ouvir também um pouco a visão académica, porque são pessoas que estudam, e depois criamos a nossa visão, ok? Uma coisa que eu também, não é para também estar aqui picking nos professores, mas uma coisa que eu também acho muito interessante é que eles têm a teoria toda, mas depois chegas ao final e perguntas o que é que fazem ao portfólio e não fazem nada. O professor Derivativos, estive a ver o podcast e eu vi depois a resposta dele no final. Mas sabes porquê? Também são pessoas que viveram num ambiente onde as bonds estavam a 6, 7% e habituaram-se muito a não ter que se preocupar com os investimentos, porque estava tudo em depósitos e em bonds, e nos últimos 10 anos as coisas também mudaram.
Mas pronto, tenho convidados que sejam do mundo académico, tenho convidado pessoas profissionais, pessoas que são investidores profissionais, tenho convidado pessoas que são, pronto, que trabalham e que têm tido sucesso na área deles, e pronto, e vou partilhando. Agora fiz uma pausa de uns 3 meses, porque pronto, foi o final de ano, estava muito ocupado no trabalho, queria voltar a repensar também um pouco o conteúdo, e agora nas próximas 2 semanas vou voltar a ligar a torneira e eu vou voltar a partilhar também. Portanto, o podcast chama-se Investe no Futuro, portanto, convido-vos a irem ouvir uns episódios. E convido também qualquer pessoa que me queira falar comigo. Epá, Instagram é o mais fácil. Eu tento responder às mensagens todas que recebo. Às vezes o que pode acontecer é que eu fico sem responder durante 1 ou 2 semanas, porque também pronto, não dá para chegar a todo lado, e às vezes eu meto assim tenho um dia específico para fazer as respostas, portanto, mas gosto muito de falar com pessoas, ouvir as vossas dúvidas, portanto, e tento sempre responder, portanto, estejam também à vontade de mandar mensagens, que eu tento sempre também. Portanto, Daniel, é um pouco isso, é o Instagram Dani.Pimentel, e é o podcast Investe no Futuro, que está nas plataformas normais, no Apple, no Spotify, no SoundCloud e no YouTube. Gostarias de dar algum conselho, alguma recomendação aos nossos ouvintes, antes de acabarmos, como frase final, uma recomendação que fosse sentida para os ouvintes, que fosse tipo um conselho na prática? Não só sobre investimentos, mas pode ser um conselho de vida. Estás à vontade, carta branca. Olha, aquilo que eu te ia dizer, e também se calhar vem um pouco no seguimento disto que estávamos a falar, eu acho que o mais importante que nós temos na vida realmente é a nossa felicidade. E depois, com a felicidade, vem a parte dos investimentos e vem a parte do crescimento da riqueza, mas tudo começa com termos uma vida que somos felizes. Isso foi uma coisa que eu realmente aprendi quando estava, não é, tipo, numa cama e eu quase não conseguia mexer as mãos. Foi realmente uma grande apreciação pelo universo. Nós estamos todos conectados, e o impacto que eu tenho reflete-se nas outras pessoas, e agora uma filosofia mais budista, mas a chuva que cai impacta aquela flor, porque aquela flor que também impacta depois aquela abelha, e aquela abelha, pá. Estamos todos ligados, e é realmente é uma ignorância se não o reconhecermos, e isso vem com ter um grande reconhecimento e felicidade pela vida, ok? E aquilo que eu posso dizer é uma metáfora estúpida que eu uso, mas eu digo sempre vocês pensem sempre quando estavam com aquela mega dor de dentes, e a única coisa que vocês desejavam era ter ido ao dentista e já está sem dor de dentes, e mais nada importa, não é? Mais nada importa, a única coisa que importa é só ires ao dentista e tirar aquela dor de dentes, e isso é felicidade para ti. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva, não é? Portanto, é tudo esta questão de perspectiva e muitas vezes falta-nos esta perspectiva, muitas vezes falta-nos dar um pouco um passo atrás para perceber que aquilo que temos é fenomenal. Depois, a segunda coisa que eu queria deixar aqui enquanto investidores, a primeira coisa que vocês, mais importante que tudo, mais importante que fazerem bons investimentos ou não, é trabalharem a vossa mentalidade de abundância, é acreditarem profundamente nesta mentalidade que nós somos merecedores de dinheiro, que dinheiro faz parte da nossa vida, dinheiro não é uma coisa suja, dinheiro é uma energia boa, faz parte da minha vida ter dinheiro, porque ter dinheiro vai-me permitir ser uma melhor pessoa, vai-me permitir ser um melhor pai, vai-me permitir dar oportunidades para a minha família, vai-me permitir ajudar amigos, e portanto ter mais dinheiro não é ganância, ter dinheiro é uma mentalidade de abundância, e é isto que depois se reflete depois no mundo dos investimentos, e a coisa mais importante é trabalharem essa mentalidade, porque depois vocês começam a ver oportunidades onde nem sabiam que elas existem. Exatamente. Portanto, meus amigos, obrigado por esta oportunidade para filosofar um pouco. Não, obrigado eu, que já tinha aqui matéria para muitos cortes, e acredita que adorei essa entrevista, foi brutal do início ao fim. Eu vou deixar essa entrevista completa, eu acho que
o pessoal vai adorar, eu adorei essa entrevista e se calhar vamos ter, se tu quiseres, claro, futuras entrevistas aqui nesse canal, caso estejas aberto para tal. E já agora, Daniel, muito obrigado por teres aparecido. E pessoal, já sabem, toca ir às redes sociais do Daniel, subscrevam o canal, o podcast. Vale a pena, eu já ouvi todos os podcasts e há lá pérolas muito interessantes e, como o Daniel diz, foquem-se no mais essencial, são aqueles pequenos pormenores que dá o sabor à vida. Pessoal, até a próxima e portem-se bem. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.